Se você se considera conservador, esse vídeo pode te incomodar, principalmente se você leva essa palavra a sério, porque existe uma confusão sendo repetida o tempo todo e quase ninguém para observar com cuidado. Isso aparece em debates, em redes sociais, em conversas comuns. Você já viu essa cena? Um grupo de amigos discutindo política, alguém bate na mesa e diz: "Eu sou conservador." 5 minutos depois, essa mesma pessoa defende fechar o Congresso, prender ministros do STF, fala que a democracia atual não funciona e que o país precisava de uma ruptura. E as frases começam a aparecer, quase como um roteiro de cinema repetido. Na época dos militares, pelo menos tinha ordem. Hoje em dia não pode falar mais nada. Antigamente, as famílias eram de verdade. O problema do Brasil começou quando deram direitos demais. Escola boa era de antes, que o professor mandava e o aluno obedecia. Esse negócio de direitos humanos só protege bandido. Na minha época, ninguém ficava questionando tudo. O país precisa voltar a ser como era antes. Hoje em dia, tudo é mimimi. O relacionamento hoje em dia não dura porque ninguém quer cumprir seu papel. A mulher está máscula e o homem afeminado. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, como sempre foi. Quando a mulher começou a se emancipar, ela passou a ocupar o lugar do homem. Essa história de igualdade só confundiu tudo. Antes, cada um sabia o seu lugar. A conversa segue, mas fica um incômodo no ar, como alguém que diz que quer manter a casa de pé enquanto começa a arrancar as vigas. Talvez você já tenha presenciado algo assim, ou até sentido esse incômodo sem conseguir explicar exatamente por quê. Agora imagine outra situação. Um sujeito é de uma casa antiga, as paredes têm rachaduras, a fiação é velha, o telhado pinga. Ele poderia derrubar tudo e construir algo novo, mas ele não faz isso. Ele anda pela casa, observa, tenta entender o que ainda sustenta aquilo tudo, ele troca o que está prestes a quebrar, reforça o que funciona e mantém o resto. Não foi por apego cego, mas porque aquela casa, com todos os defeitos, sobreviveu. Entre esses dois personagens, um está mais perto do que a filosofia chama de conservador, e não é o que grita mais alto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando você diz que é conservador, o que exatamente você está tentando conservar? Você está tentando preservar algo que funciona e funcionou empiricamente ao longo do tempo, ou reagindo contra algo que te incomoda? Agora a coisa começa a ficar mais séria. Quando a gente fala de conservadorismo, a primeira coisa que já aparece tem um sentido amplo e um sentido mais específico. No sentido mais amplo, qualquer pessoa que prefere manter algo em vez de mudar já pode ser chamada de conservadora. É quase que instintivo, tipo não querer mexer em algo que ainda funciona. Mas isso é raso. É o conservadorismo de quem não atualiza o celular com medo de piorar. Dentro da filosofia política, o conservadorismo não é simplesmente resistência à mudança. Tipo aquele tiozão que odeia tudo que diz respeito à diversidade de gênero só porque ele acredita que ela corrompe os valores da família tradicional ou porque ela, quando ensinada nas escolas, manipula as crianças. Na realidade, existe uma versão mais profunda do conservadorismo, associada a uma tradição que desconfia profundamente da ideia de que a razão humana consegue planejar a sociedade do zero. É como olhar para alguém com um PowerPoint cheio de soluções perfeitas e pensar: isso parece bom demais para não dar errado. Esse tipo de conservador não é anti-razão. Ele só não acredita que a razão sozinha seja suficiente, porque muita coisa que funciona na sociedade não foi planejada, foi sendo construída, testada, corrigida ao longo do tempo. É por isso que o termo tradição aqui não é sinônimo de atraso. É mais parecido com um experimento que deu certo várias vezes. Você não mantém porque é antigo, você mantém porque resistiu. E isso muda completamente o jogo. Porque um conservador de verdade não pergunta só o que eu quero conservar. Ele pergunta: isso que existe, por que ainda existe? E mais importante, vale a pena conservar isso? Se você chegou até aqui, provavelmente está tentando pensar isso com mais cuidado. E isso já te diferencia da maioria das discussões superficiais sobre o tema. É justamente aqui que a coisa se aprofunda de verdade. Um bom conservador não decide o que conservar por impulso, costume ou conforto. Ele precisa de critérios. Ele olha para uma tradição e se pergunta: isso preserva a dignidade ou perpetua o sofrimento? Isso elevou a sociedade ou apenas manteve desigualdades? Outra questão importante: se conservar é preservar aquilo que demonstrou melhorar a vida coletiva, o que fazemos com políticas que, ao longo do tempo,
mostram resultados positivos. Por exemplo, políticas de inclusão como cotas raciais ou sociais. Diversos estudos mostram que esse tipo de política aumenta o acesso ao ensino superior e, em muitos casos, não reduz o desempenho acadêmico médio dos estudantes ao longo do curso. No Brasil, por exemplo, a proporção de estudantes negros e pardos nas universidades federais passou de cerca de 41% em 2010 para 52% em 2020, após a implementação da lei de cotas. Além disso, as matrículas por cotas sociais e raciais cresceram mais de 260% em 2012 e 2023. Ou seja, não se trata apenas de uma ideia no papel, são políticas que foram implementadas, observadas, ajustadas e que, em diferentes contextos, apresentam efeitos concretos. E aqui surge um ponto curioso. Se algo passa pelo teste da realidade, se foi experimentado e demonstrou resultados, um conservador, pelo menos em tese, deveria olhar para isso com cautela antes de simplesmente rejeitar. Porque rejeitar sem análise empírica talvez não seja um gesto conservador, mas reativo. Isso elimina uma caricatura comum do conservadorismo. O conservador não é alguém que quer preservar qualquer tradição só porque é tradição. Ele também não precisa rejeitar automaticamente tudo aquilo que surgiu mais recentemente. Isso não é conservadorismo. Isso é um apego irracional, ou pior, reacionarismo. E é aqui que a diferença aparece de verdade. O reacionário não entra numa sala de reuniões para discutir o futuro. Ele entra como quem volta para buscar algo que acredita ter sido roubado. Para ele, o progresso raramente é um avanço. Quase sempre é um desvio de condutas que ele acredita serem naturais ou fazerem parte da essência humana. Você provavelmente já viu ou ouviu isso em algum lugar, na escola, no trabalho, na política, na família. A frase muda, mas a lógica é a mesma. Antes era melhor. Sem análise, sem investigação, sem curiosidade, apenas nostalgia. E é aqui que a discussão fica desconfortável. Agora leva isso para a política e vê o que acontece. Movimentos políticos costumam nascer de momentos de tensão, raiva, frustração, sensação de injustiça. Eles são rápidos, intensos, muitas vezes reativos. Já o conservadorismo filosófico é o oposto disso. Ele é lento, desconfiado, cauteloso. Um quer acelerar, o outro pisa no freio. E é aqui que começa o conflito com o bolsonarismo, por exemplo. Porque quando surge a ideia de romper completamente com instituições que foram construídas ao longo do tempo, isso não é prudência, é aposta. E conservadores não gostam de apostar com estruturas que levaram séculos para se formar. O mesmo vale para a tradição. Se você leva a tradição a sério, ela não é só o que você gosta. É o que veio antes de você e que te ajuda a compreender o presente e a se projetar no futuro. Isso inclui, por exemplo, povos indígenas, que representam uma das tradições mais antigas do território brasileiro, se não a mais antiga. Ignorar isso, enquanto se diz defensor da tradição, é no mínimo contraditório. E essa distinção parece simples, mas quase nunca é feita com clareza. Isso explica muita confusão, porque no meio disso tudo o rótulo vira identidade, e identidade é confortável. Mas o conservadorismo, quando levado a sério, quase obriga uma pergunta: será que eu realmente sou um conservador? Faça essa pergunta para você várias vezes, porque ele não é só sobre conservar, é sobre julgar o que merece ser conservado, e isso inclui instituições, costumes e até as próprias ideias. Imagina um rio antigo, atravessado por uma ponte de pedra. A ponte tem marcas do tempo. Ela não é perfeita, mas continua sendo usada todos os dias. Uma pessoa olha e diz: isso é velho, vamos explodir e fazer algo novo, muito melhor. Outra olha e diz: talvez dê para reforçar, talvez dê para melhorar, mas antes de mexer eu quero entender por que ela ainda não caiu. As duas podem até usar a mesma palavra, mas só uma está de fato pensando, e talvez a pergunta não seja o que você defende, mas como você pensa. Se você deseja se aprofundar no conservadorismo em sua forma mais séria, não como impulso de retorno, mas como reflexão sobre limites, prudência e continuidade, uma excelente porta de entrada é a mentalidade conservadora de Russell Kirk. A obra percorre diversos pensadores ao longo da história e mostra como o conservadorismo, em sua raiz filosófica, não é uma recusa cega do novo, mas uma desconfiança fundamentada diante de mudanças abruptas e simplificações excessivas da realidade social.
Em vez de tentar congelar o mundo ou restaurar papéis rigidamente definidos, essa tradição intelectual busca compreender como instituições, costumes e valores emergem, se adaptam e às vezes precisam ser transformados com cautela. Ao longo do livro, você entrará em contato com uma linguagem de autores que tratam a sociedade como algo orgânico, complexo e historicamente situado, uma perspectiva mais próxima da investigação filosófica e até científica do que de impulsos reativos ou nostálgicos. Para finalizar, se você é conservador ou conservadora, eu sugeriria abrir mão de certos discursos reacionários que mais afastam do que constroem. Por exemplo, a ideia de que tudo era melhor no passado, sem qualquer análise histórica séria, a defesa de papéis rígidos de gênero como se fossem biologicamente imutáveis, a rejeição automática de qualquer avanço científico por parecer moderno demais, o desprezo por evidências empíricas em favor de intuições morais, o uso de teorias conspiratórias para explicar mudanças sociais complexas, a negação de direitos civis já consolidados, a caricatura de adversários políticos em vez de engajar com seus melhores argumentos, a tentativa de impor moralidade privada via coerção estatal, a resistência a revisões históricas baseadas em novos dados, o apego a hierarquias sociais como se fossem inevitáveis, a desconfiança generalizada da academia sem critério, o uso de anedotas como substituto de estatística, a nostalgia seletiva que ignora injustiças do passado, a confusão entre tradição e verdade, a recusa em dialogar com outras correntes filosóficas, a ideia de que mudança é sempre decadência, o anti-intelectualismo disfarçado de senso comum, o medo de transformações culturais legítimas, a defesa acrítica de figuras históricas e a tendência de reduzir debates complexos a slogans simplistas. Um conservadorismo mais sólido não precisa negar a realidade para se sustentar. Ele pode, ao contrário, dialogar com ela de forma honesta, crítica e bem fundamentada. Você até poderia levantar a seguinte objeção: mas o conservadorismo filosófico clássico defende hierarquias naturais. E de fato, autores como Edmund Burke ou Russell Kirk reconhecem que hierarquias emergem espontaneamente. Mas o ponto mais interessante, e muitas vezes ignorado, é que hierarquia não precisa ser entendida apenas como dominação social rígida. Ela pode surgir da própria forma como organizamos a realidade. Um exemplo, a linguagem já cria hierarquias quando dizemos que um argumento é melhor que outro, que uma explicação é mais adequada, ou que uma obra de arte é superior em certos critérios estéticos. Isso não implica opressão, mas ordenação. O mesmo ocorre na vida social. Alguém pode se tornar referência em um grupo por articular melhor ideias, por ter mais experiência em determinado assunto, ou simplesmente por ocupar circunstancialmente uma posição de coordenação. Isso muda com o tempo, sem precisar ser fixo ou imposto. Ou seja, reconhecer que hierarquias emergem é bem diferente de defender que elas devam ser congeladas, justificadas a qualquer custo ou tratadas como moralmente incontestáveis. Um conservadorismo filosoficamente consistente deveria justamente manter esse cuidado, entender que certas assimetrias são inevitáveis na organização da vida humana, mas sem transformá-las em dogmas ou blindá-las contra a revisão crítica. Além disso, há formas ainda mais básicas e universais de hierarquia que aparecem no nível individual, na própria organização da ação humana. Quando uma pessoa estabelece um objetivo central na vida, seja construir uma carreira, escrever um livro, formar uma família, desenvolver um projeto intelectual ou artístico, ela inevitavelmente subordina outros objetivos a esse fim maior. Isso cria uma hierarquia comportamental. Algumas escolhas passam a ter prioridade, enquanto outras são adiadas, relativizadas ou abandonadas. Alguém que decide estudar por anos para alcançar uma meta, por exemplo, coloca lazer imediato abaixo de um objetivo de longo prazo. Alguém que valoriza profundamente um relacionamento pode reorganizar sua rotina inteira em função disso. Nesse sentido, a hierarquia não é imposta de fora, mas construída internamente como forma de dar coerência à própria vida. Reconhecer esse tipo de estrutura ajuda a entender que hierarquias não são necessariamente instrumentos de opressão, mas também condições de possibilidade para a ação orientada, consistência prática e realização de objetivos.